Já percebeu o quanto pessoas de sucesso precisam cuidar da saúde emocional devido à pressão diária e ao estresse que envolve os seus trabalhos? Já tentou imaginar o quanto é difícil para alguém se livrar de uma situação de depressão, insônia, ansiedade ou de um vício que trava completamente a sua vida e seu desenvolvimento? Pois é, não importa o quanto dinheiro ou reconhecimento alguém tenha em sua área. Problemas emocionais podem aparecer na vida de qualquer um. Há poucos anos surgiu no mercado uma nova carreira de impacto que está chamando a atenção de grandes empresários, executivos e de pessoas que buscam superar transtornos físicos e psicológicos que bloqueiam o seu avanço e que muitas vezes destrói completamente as suas vidas. Essas pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço para recuperarem o seu equilíbrio emocional, o seu sucesso, felicidade e sua saúde física e mental. O profissional de impacto capaz de proporcionar isso é o hipnoterapeuta. E nessa série de 4 episódios, eu vou te explicar tudo sobre a hipnoterapia e por que o hipnoterapeuta está se tornando um dos profissionais mais necessários para alcançar resultados de excelência no mundo atual. A questão agora é que nós, hipnoterapeutas, somos muito procurados, mas ainda somos muito poucos. A demanda por novos hipnoterapeutas só cresce e as remunerações podem ultrapassar R$15 mil por mês, chegando a 40 mil em alguns casos. Se você quer saber mais sobre a carreira em hipnoterapia e quer fazer parte desse seleto grupo de impacto, segue comigo que eu vou te contar tudo. Olá, o meu nome é Maico Arruda. Eu sou hipnoterapeuta, fundador da Omni Brasil, que é o maior centro de treinamento em hipnoterapia do mundo e autor do best-seller Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Atualmente, eu também sou responsável pelo maior projeto de qualificação profissional do Brasil para carreiras em hipnoterapia. O meu objetivo é preparar e desenvolver uma nova geração de profissionais hipnoterapeutas extremamente qualificados e motivados para atender as demandas de todas as pessoas que querem alcançar a liberdade e o sucesso e performances de excelência. A Omni é um instituto internacionalmente reconhecido, fundado em 1979 e hoje está presente em mais de 25 países. Desde 2015, atuamos no Brasil e levamos ajuda para as pessoas que buscam ajuda, no menor tempo possível e com resultados reais. Já impactamos diretamente a vida de 11 milhões de pessoas através da hipnoterapia e já formamos mais de 3 mil hipnoterapeutas. Se você quer ter a satisfação de trabalhar em algo que te dá um propósito verdadeiro de ajudar as pessoas e ainda ter remunerações que podem ultrapassar R$15 mil por mês, você está convidado a participar comigo dessa jornada, que vai revelar o passo a passo para você se tornar um dos profissionais mais valorizados e procurados da atualidade. Mas afinal, o que faz um hipnoterapeuta? E qual é a importância da hipnoterapia? O hipnoterapeuta é um profissional de extrema importância. Eu sempre falo que nós carregamos sementes que pessoas precisam receber. Quando eu entendo como funciona a mente, como funcionam os traumas, e eu tenho essa capacidade de poder ajudar, eu considero a hipnoterapia um divisor de águas. A hipnoterapia, ela ajuda muito no segmento empresarial, porque muitas vezes o próprio empresário, ele recebe estratégias, tenta agir, mas ele se sente paralisado. E a hipnoterapia vai, através detectando a emoção, leva esse empresário a detectar o que é que, como crença às vezes, que você traz lá da sua criação, está te parando, te paralisando. Nós trabalhamos a emoção e assim o empresário consegue seguir. Eu mesma, como empresária,
Passei por uma sessão de hipnose, de hipnoterapia e consegui desbloquear uma crença que eu tinha com dinheiro, por exemplo. A história da hipnose é tão antiga quanto a humanidade. Já foram encontrados relatos antigos de grandes civilizações do passado, como os egípcios, babilônios, gregos e indianos, mencionando o estado de transe e a hipnose como um método de cura para o corpo e para a mente. Tempos depois, na Europa, a ciência e a medicina começaram a se interessar pela hipnose. Entre os séculos 18 e 19, um médico austríaco chamado Franz Anton Mesmer, considerado o precursor da hipnose na era moderna, decidiu estudar a técnica hipnótica e encontrar uma forma científica de explicá-la. Muitas das pesquisas e da história da hipnose acabaram impregnadas de preconceitos, mitos e lendas que não são verdadeiras. Por exemplo, é errado dizer que a hipnose é mágica, que é o controle da mente, que é colocar alguém para dormir ou tornar uma pessoa inconsciente dos seus atos. Segundo a definição atual da Associação Americana de Psicologia, a hipnose é um estado de consciência elevada, caracterizando uma maior capacidade de resposta à sugestão. A hipnoterapia, também chamada de hipnose clínica, consiste na aplicação de técnicas de hipnose como ferramenta terapêutica. Por isso, ela pode ser utilizada para tratamentos de transtornos emocionais, físicos, psicológicos, hábitos, sentimentos indesejáveis, com o objetivo de resolver a real raiz desses problemas. Como médica, eu recomendo a hipnoterapia como um método super eficiente, uma vez que ele trata de fato a raiz emocional de vários problemas que esse paciente venha a ter. E quando, às vezes, ele nem traz essa emoção real, a gente consegue, como médica, fazer um tratamento mais assertivo quando o paciente está emocionalmente bem, emocionalmente preparado para receber tudo que ele possa vir a precisar dali para frente. O Dr. Bruce Lipton, professor da Universidade de Harvard, em seu livro A Biologia da Crença, diz que de 60% a 90% dos pacientes que procuram médicos têm suas doenças devido ao estresse físico ou mental. Por isso, a hipnoterapia tem sido usada junto de tratamentos contra doenças físicas como câncer e já tem sido forte fonte de estudos científicos na área. Inclusive, por muito tempo, médicos e neurologistas consideravam a hipnose e a hipnoterapia como uma prática sem comprovação científica. Porém, há pouco mais de 10 anos isso mudou definitivamente. Em uma pesquisa conduzida por universidades da Finlândia e na Suécia, cientistas observaram várias pessoas durante a hipnose e perceberam que seus olhos apresentavam comportamentos muito específicos, diferente de pessoas que não estão hipnotizadas. Já David Spiegel, psiquiatra e professor da Universidade de Medicina de Stanford, escaneou o cérebro de 57 pacientes durante a hipnose e observou 3 alterações claras: diminuição do foco no ambiente externo, aumento de conexões de controle da mente e do corpo e redução de conexões entre a parte analítica e a parte da imaginação. Ou seja, não há mais dúvida que a hipnose e a hipnoterapia funcionam. Mas eu não consigo explicar para as pessoas o poder da hipnoterapia sozinho. É necessário formar outros hipnoterapeutas capacitados, sérios, engajados no mesmo propósito que eu. Isso me trouxe aqui hoje. Como nós, da Omni Brasil, queremos capacitar e formar os hipnoterapeutas mais competentes do mundo, no episódio 4 dessa série, abriremos as inscrições para a próxima turma do MBA em Hipnoterapia Profissional, para aqueles que resolverem tomar a decisão de participar desse mercado em ascensão e entrar comigo nesse propósito fundamental de transformar vidas para melhor todos os dias. E aí, se você estiver decidida a construir uma carreira de retorno certo no setor de desenvolvimento pessoal e profissional que mais cresce atualmente, você vai ter toda a estrutura para realizar esse sonho.
Para você entender um pouco mais sobre a importância, o impacto que você pode causar no mundo através da hipnoterapia, eu quero te apresentar alguns dados. A busca por cuidados com a saúde emocional e o desenvolvimento pessoal e profissional tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. Os motivos para esse aumento foram diversos, mas é impossível não mencionar o contexto da pandemia que mudou completamente nossa forma de lidar com a nossa família, com o nosso trabalho, os nossos parceiros e a nossa vida como um todo. Realmente a procura da hipnoterapia está acontecendo de modo exponencial. Um dos fatores que justifica isso também é o período que a gente está vivendo. Na época de Covid, muitas pessoas vão carregando problemas, transtornos e agora está vindo à tona. Feridas emocionais, traumas que guardavam e a pandemia ela veio trazer esse aumento. Empresários, executivos, por conta das altas cargas de estresse, sempre foram vítimas de doenças emocionais. E agora, esse problema tem se agravado. Mas uma ótima notícia é que as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de buscarem ajuda. Em pesquisa inédita realizada pelo Fiocruz em 2020, quase 70% dos brasileiros buscaram terapias alternativas para cuidar da saúde mental e emocional. O Jornal do Campus da USP, a universidade mais importante do país, apontou um crescimento exponencial da busca por métodos terapêuticos e o aumento gradativo de pesquisas envolvendo esse tema. Na mesma linha, a Folha de São Paulo e o G1 identificaram que terapeutas e psicólogos tiveram agendas lotadas nos últimos anos, mostrando que os cuidados com a saúde da mente têm sido sim uma preocupação de relevância cada vez maior para os brasileiros. Inclusive, o próprio mercado está dedicando cada vez mais atenção para o equilíbrio e saúde emocional de funcionários, executivos e empresários. Isso está acontecendo por um motivo quase óbvio. Pessoas com mente saudável são pessoas bem-sucedidas, que produzem mais, tomam decisões melhores e lidam melhor com situações de estresse e adversidades. Então, se você pensa que a busca pelos métodos terapêuticos e pela formação de mentes fortes vai diminuir com o fim da pandemia, você está errado. Superado o período crítico da pandemia, todos os dados apontam que a saúde mental e a busca contínua pelo desenvolvimento pessoal e profissional só vão aumentar. Além de se libertarem dos problemas do século, como ansiedade, estresse crônico, as pessoas também querem se sentir mais capazes, mais fortes, mais resilientes. E por isso, elas vão precisar de profissionais capacitados para direcioná-las ao sucesso. Esse é o papel do hipnoterapeuta de impacto. O hipnoterapeuta é um profissional único, escasso e muito procurado por grandes executivos e empresários e pessoas que querem atingir o seu sucesso ou mesmo só eliminar alguns problemas emocionais. Mas existe um grande problema nisso. Existem poucos hipnoterapeutas. Por isso, eu estou aqui para te apresentar a oportunidade única e extraordinária de trabalhar com a hipnoterapia. É uma oportunidade única porque você vai mudar completamente a sua vida. Terminada a sua formação completa como um hipnoterapeuta profissional, você poderá ter remunerações que podem ultrapassar R$15 mil já no primeiro ano. Eu, como médica anestesista, eu trabalho em esquema de plantão, né? Então eu ganho por plantão, nem é por paciente, nem é por hora, é por plantão. Plantão são 12 horas. Eu, como hipnoterapeuta profissional, eu ganho por processo, né? Financeiramente falando. E um processo hoje que eu fecho com um cliente equivale a 4 plantões que eu estou no hospital trabalhando. Então seriam 48 horas de hospital com um processo que eu fecho. Vamos colocar que eu vou estar com o paciente, vamos lá, juntando análise de caso, uma primeira, né, o primeiro tratamento e um retorno. Gasto, vamos lá, umas 8 horas, não muito, com o cliente. Equivale às 48 horas de plantão que eu dou como médica anestesista. Então, como hipnoterapeuta, além de eu ter
uma gratificação muito grande, porque eu recebo feedbacks maravilhosos dos meus pacientes. Eu tenho um retorno financeiro bem maior do que o que hoje eu recebo como plantonista de anestesia. E você será parte da expansão da hipnoterapia no começo. E por isso, as chances de você obter destaque diferenciado no mercado são imensas. Além disso, você poderá trabalhar diretamente com grandes executivos, empresários que querem alcançar performance de excelência. Assim como eu já trabalhei com pessoas de grande impacto, como Thiago Nigro, Joel J e Kátia Damasceno. E é uma oportunidade extraordinária, porque você vai mudar a vida de centenas de pessoas. Não existe sensação mais gratificante do que saber que você fez a diferença na vida de alguém. Você pode ser o responsável por levar pessoas a alcançarem a sua melhor versão, sem depressão, sem ansiedade e com resultados de alta performance. Isso é incrível! E deixando bem claro, para começar a sua formação como hipnoterapeuta profissional, vontade é mais importante que conhecimento. Você não precisa já ter uma formação prévia em alguma área médica ou psicológica. O que você precisa é ter vontade de aprender e de ajudar as pessoas. O conhecimento, nós aqui da Omni, é que vamos te passar. Pense comigo, quantos médicos, advogados, engenheiros formados você acha que tem no Brasil hoje? Você tem ideia? Eu te conto. Na última vez que eu olhei os dados, no ano passado, mais ou menos, o número de médicos estava em 501.313. O de advogados em 1.198.028. E o de engenheiros em quase 1,5 milhão. Aqui estamos falando apenas das 3 grandes profissões do mercado hoje. Não estamos contabilizando especialistas do mercado financeiro, do marketing, de outras áreas da saúde, por exemplo. Ou seja, mesmo que você seja muito competente, muito dedicado, dependendo da profissão que você exerce hoje, pode levar décadas para você ter o retorno de tempo e dinheiro que você investiu no passado. Por outro lado, quando falamos da hipnoterapia, percebemos claramente que ela está em alta no mercado. A Omni já formou e capacitou cerca de 3.000 hipnoterapeutas. Alguns deles você vai conhecer ao longo dessa série, mas é humanamente impossível eles terem tempo para atender todas as pessoas que precisam e procuram. Por isso, decidimos que é urgente formar novos hipnoterapeutas comprometidos em transformar vidas. Quer ver um exemplo de como isso funciona na prática? Presta atenção na história do Caio Barbosa, um dos hipnoterapeutas formados pela Omni. No último dia foi quando eu saí que eu percebi que eu estava 100% pronto. Eu sabia que eu estava pronto para atender o meu primeiro cliente, que eu sabia que eu estava pronto para ajudar as pessoas à minha volta. Depois de 10 meses de formação, minha vida está completamente transformada. Depois de uma semana do curso, eu já consegui fazer o primeiro atendimento, já atendi meu primeiro cliente, já consegui transformar a vida dele. E depois de 4 meses, eu consegui já o retorno capital, de todo o investimento que eu fiz na Omni. Todos os dias eu atendo, todos os dias eu tenho clientes. A Omni conseguiu dar essa transformação para mim. E tem mais uma coisa. Além de ter uma profissão de propósito e com uma ótima remuneração, você ainda terá a liberdade de fazer o seu horário, a sua agenda. Você vai ter a flexibilidade e não terá nenhum teto para o seu crescimento. Você determina o seu ritmo de trabalho. Tudo isso vai depender do seu foco, vontade de trabalhar e, claro, dar o seu máximo com os seus clientes. Quanto melhor você tratar os seus clientes, mais indicações você recebe e mais clientes você tem. Mas, afinal, o que torna a hipnoterapia um método tão atrativo a ponto de atrair grandes executivos, influenciadores e empresários? A hipnoterapia é atrativa porque ela oferece algo que nenhuma outra terapia oferece: tempo. A hipnoterapia capacita as pessoas a atingirem o ápice do seu potencial com agilidade e eficácia. O poder de um processo de hipnoterapia é
tão grande e transformador que quando uma pessoa entende isso, ela está disposta a investir o preço que for. Por exemplo, imagine um empresário que está sofrendo com uma depressão. A pessoa perde o prazer da vida, não consegue mais se sentir feliz com o casamento, com os filhos, se sente um lixo. Financeiramente, uma pessoa depressiva pode chegar a gastar facilmente mais de R$1.000 por mês entre remédios e consultas médicas, ou seja, R$12.000 por ano. Se isso resolvesse o problema, seria ótimo, mas não resolve. E muitas vezes a pessoa fica anos e mais anos se entupindo de remédios sem a esperança de melhora. Quanto será que ele pagaria para ter a vida dele de volta? Bom, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas nessa posição e a resposta é sempre a mesma. Eu daria tudo o que eu tenho para ter a minha saúde e a minha felicidade de volta. E é por essa razão que os hipnoterapeutas são tão procurados, tão valorizados, admirados e bem remunerados. A hipnoterapia não é um emprego, é uma missão, é uma oportunidade de vida. Hoje, você compreendeu por que o hipnoterapeuta é um profissional escasso, valorizado e extremamente bem remunerado. Agora, será que essa oportunidade é para você? Vamos descobrir juntos. Se pelo que você viu até aqui, você já sentiu afinidade com a carreira mais promissora da década, então já vai se preparando para agir. Como em toda onda, leva a melhor aquele que começa a remar lá do início e a gente só está começando. Então, se você sente que essa carreira é para você, eu te espero no próximo episódio, quando eu vou te contar quais são esses diferenciais e habilidades do hipnoterapeuta de sucesso formado pela Omni Brasil. E não se preocupe se você ainda não sabe muito sobre a hipnoterapia ou como vai conseguir seus clientes, porque nós iremos abordar tudo isso nos próximos episódios. Por enquanto, que tal deixar o seu comentário aqui? Conta pra mim o que você mais gostou nesse primeiro episódio. Te vejo no próximo episódio e até lá!